Abra comigo a palavra do Senhor em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Marcos 14, versículo 1 até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes, os escribas, buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele, Jesus, em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade eu vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar, eu estava lendo a leitura do evangelho de Marcos, esse texto saltou aos meus olhos, e eu quero que você veja essa mulher como um arquétipo, uma mulher que nos representa, uma mulher aqui que não foi citado nem o seu nome, mas ela nos representa, ela me representa, ela te representa, uma mulher que fez algo, que tinha as mesmas lutas, as mesmas inclinações, os mesmos desejos, os mesmos conflitos que eu e você, mas ela teve uma atitude, e essa atitude também eu posso ter e você pode ter. Por isso que ela é um arquétipo, e eu quero que você, nessa mensagem, se veja no exemplo dessa mulher. O interessante é que Jesus, ele fazia já algum tempo que ele falava de um assunto só. Pelo menos nos 6 últimos meses do ministério de Jesus, ele voltou os olhos para Jerusalém, e ele começou a andar resoluto, determinado, porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. E o propósito de Jesus era a cruz. Foi aonde que ele começou por inúmeras vezes a falar: o Filho do Homem, falando de si mesmo, vai ser entregue nas mãos dos gentios, pelos principais sacerdotes, escribas, os anciãos do povo, vai ser escarnecido, vai ser esbofeteado, vai ser cuspido, vai ser açoitado, vai ser morto, mas ao 3º dia ressuscitará. Jesus foi repetindo isso inúmeras vezes, mas os seus discípulos não atentaram a essas palavras, não quiseram nem receber isso como uma verdade. Na verdade, aqueles homens, os discípulos, os 12, os 70, que deixaram tudo para seguir Jesus, eles acreditavam, como todo judeu, no messiânico triunfante, naquele que venceria todas as batalhas, naquele que ia liberar uma palavra e os inimigos iam cair. Eles viram os milagres, eles viram o poder de Jesus, e eles aguardavam o Messias que ia tirá-los debaixo do jugo de Roma. E eu quero falar que nós também esperamos sempre um Deus que nos conduza sempre em vitória,
um Deus que sempre nos leve em triunfo, um Deus vencedor e que nos faça vencedor de todas as coisas. Mas às vezes nós aguardamos de Deus uma revelação e Ele vem com outra. Nós aguardamos de Deus um tempo e Ele vem com outro tipo de tempo. Nós temos uma expectativa e Ele traz outra. Aqueles homens tinham largado tudo e eles viviam e dependiam totalmente de Jesus. Quando fala que Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas, né? Ele era um tesoureiro, então tinha um contador. Por quê? Porque ali se entravam as ofertas. E ali todos eram mantidos, todos eram alimentados. Eles largaram tudo para seguir Jesus. E eles eram protegidos, instruídos, sustentados pelo Senhor Jesus. E de repente ele vem com aquela mensagem: eu vou ser açoitado e morto. Eu vou ser açoitado e morto. Isso não entrava na cabeça do judeu daquela época. Isso não entrou na cabeça dos discípulos naquela época. Tanto que eles não davam vazão a isso. Quando deram, ainda quiseram saber quem seria o maior no reino. Eles não estavam entendendo nada a respeito da missão. Eles não queriam entender. Mas diz que uma mulher de Betânia, uma mulher que chegou na cidade de Betânia. Betânia é uma vila que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus estava fazendo uma ceia na casa de um homem chamado Simão, ainda com ali um rótulo leproso. Deveria ser um ex-leproso, ou alguém que teria sido recentemente curado. Simão, o leproso. E aqui vai falar que essa ceia aconteceu na casa desse homem. Depois vai falar que logo após, Jesus antecipou a Páscoa e fez a última ceia com seus discípulos, onde ele foi traído e onde ele foi entregue para ser esbofeteado, cuspido, açoitado e morto. Se o significado sempre de ceia falava da refeição principal, então provavelmente foi a janta, que era o jantar. Mas se foi o almoço, foi o almoço do último dia. Se foi a janta, foi um dia anterior à última ceia. Aquela mulher, ela fez o que todos os discípulos não fizeram. Ela deu ouvido àquilo que ninguém estava ouvindo. De repente ela parou e ela entendeu: o meu Senhor vai ser açoitado, o meu Senhor vai ser esbofeteado, o meu Senhor vai ser morto. O meu Senhor, e o que eu posso fazer? Ela entendeu o propósito, ela entendeu o que ia acontecer. Ela levou aquela mensagem para o coração. E ela começou a perguntar para si mesma: o que eu posso fazer para o meu Senhor? E ela pensou: eu vou preparar o corpo dele. Tanto que Jesus fala que ela fez de forma intencional. Ela quebrou um vaso de alabastro, que era um vaso como se fosse uma peça de mármore, muito bonito, muito caro, cheio de unguento precioso. Fala que só aquele nardo que havia dentro, perfumado, valia mais do que 300 denários, que era o que um trabalhador ganhava em um ano todo para sustentar uma família. Então o salário de uma família de um ano todo só era aquele perfume, aquele nardo que estava dentro daquele pote, daquele vaso de alabastro. E eu quero falar que aquela mulher começou a discernir o coração de Jesus. Eu quero falar para você nessa noite, você que está passando momentos difíceis. Na hora da dor a gente não consegue discernir o que Deus quer de nós. Nós às vezes não paramos para perguntar o que Deus quer de nós. Nós não paramos para querer compreender o porquê estamos passando por aquilo. Porque não era só Jesus, todos que estavam com Jesus entrariam num momento difícil com a morte
com a crucificação. Eu quero falar para você que na hora da dor, nós temos uma tendência a entrarmos no lugar de revolta, de tristeza, de depressão, de questionamentos, mas nós precisamos, na hora da dor, na hora dos conflitos, na hora onde de vez do leão vencedor, nós começamos a ter revelação do servo sofredor, e começamos a sofrer dentro da nossa própria realidade, porque o sofrimento é inerente ao homem, à natureza humana, à vida humana. Se eu perguntar a alguém que não está sofrendo alguma coisa, é porque você não é gente, que quem é gente sofre, quem é gente tem dor. E aqui fala que aqueles que estavam com dor, não quiseram meditar no qual o propósito daquele momento. E eu quero falar para você que Deus está trazendo uma palavra, que aquela mulher, ela quis saber o propósito dela naquele momento da dor. E Deus está falando para você, está falando para mim nessa noite. Há um propósito no momento de dor que você está passando. Há algo que Deus está requerendo de você. Há algo que você pode fazer nessa hora de dor. Há algo que você pode tocar o coração de Deus numa hora de tanta dor. Aquela mulher entrou nessa pergunta dentro de si mesma. Por quê? Porque fala que Jesus não pediu aquilo. Ela voluntariamente, ela decidiu. Ou ela comprou, ou ela tinha aquilo, mas ela pegou algo precioso, caro, dispendioso, e derramou sobre a cabeça de Jesus. Queridos, em Lucas 10:34, fala que o azeite foi usado ali como do bom samaritano socorre um judeu. O azeite era usado para curar feridas. Quando o judeu estava semi-morto, o bom samaritano desceu e aplicou azeite e vinho. O nado, o azeite, o vinho era perfume, mas também era remédio. Aquela mulher, ela entendeu que Jesus ia sofrer. Eu quero falar para vocês, o que ele sofreu, nós não podemos dimensionar. Ele foi espancado na casa do sumo sacerdote. Ele foi espancado no sinédrio depois. Ele foi espancado lá com os guardas de Pilatos, quando pegavam e fizeram uma coroa de espinho e encravaram sobre a sua cabeça, depois de 2 séries de espancamento. Depois ele foi açoitado com açoite romano. O açoite romano tinha na ponta ossos e ferro. E aquilo dilacerava, aquilo arrancava a pele. Pilatos mandou açoitar Jesus, porque esperava que na cena de um homem todo, deformado, alguém teria misericórdia. Pilatos queria livrar Jesus, o governador da Judéia. Tanto que quando Jesus, depois de ser espancado 3 vezes e ser açoitado, Pilatos apresentou e falou: eis o homem, olha aqui o homem, olha aqui o vosso rei. E diz a palavra que a multidão virou o rosto e falava: crucifica, crucifica. Nós não temos como dimensionar. Tem 2 textos messiânicos que eu quero que você leia comigo: Salmo 22:14, Isaías 53. Salmo 22:14, Isaías 53. Salmo 22:14 diz assim: Davi estava profetizando o que o Senhor ia passar na crucificação. São os dois textos da Bíblia que mais falam da hora da cruz. Salmo 22:14 vai falar: como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se no meio das minhas entranhas.
a minha força se apegou como um caco, a minha língua se pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Falando o que? Da crucificação. Versículo 17: poderia contar todos os meus ossos, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Quer dizer, todos os ossos foram expostos, ficaram visíveis. Versículo 18: reparte entre si os meus vestidos, lançam sorte sobre a minha túnica. Onde aconteceu isso? Na cruz. Na cruz. Isaías 53 é o texto que nós lemos, e às vezes alguém interpreta até mal esse texto, quando fala que Jesus não tinha beleza e formosura. Jesus sempre foi lindo, deve ter encarnado lindão, e continua mais lindo ainda, que ele é o mais lindo de todos. Amém? Isaías 53 vai falar: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E vai falando aqui sobre a crucificação. Por que eu li esses dois textos? Eu quero que você entenda que depois de 3 séries de espancamento, a pessoa vai ficar cheia de hematomas. E uma pessoa cheia de hematomas, depois vindo um açoite com ferros e ossos na ponta, a palavra fala: todos os meus ossos foram expostos. Todos os meus ossos foram expostos. Aquela mulher, ela discerniu que o corpo de Jesus ia precisar. Aquela mulher, ela discerniu que Jesus ia precisar do nado mais precioso, do bálsamo mais caro, daquilo que ia banhar, que ia trazer um frescor. Se foi na manhã, ou se foi num dia anterior, eu quero falar que ela quebrou na cabeça, aquilo desceu no corpo, desceu na túnica, desceu nas vestes de Jesus. Aquilo custava muito, porque era muito. Aquilo encharcou, Jesus ficou até ser traído e até ser entregue, cheirando perfume, exalando perfume. Ele foi envolvido no bálsamo, nesse nado que essa mulher quebrou sobre a sua cabeça. Ela discerniu o que Jesus precisava. Ela discerniu o coração de Jesus, o que o corpo dele ia precisar. Porque o Senhor falou: eu vou ser espancado, eu vou ser açoitado. E ela falou: ele precisa de algo para amenizar as dores. Ele precisa de algo sobre o seu corpo. Ele precisa de algo para aliviar o seu sofrimento. E aquela mulher teve a atitude mais ousada de todas. Entrou na casa de outra pessoa, não pediu autorização para ninguém. Chegou por detrás, quebrou o vaso de alabastro. Todo mundo ficou contra ela. No Mateus 26, versículo 8, fala que todos os discípulos se colocaram contra ela. Todos os apóstolos se colocaram contra ela. Ninguém entendeu aquilo, nem o dono da casa, nem os discípulos. Aquela mulher foi ousada. Aquela mulher teve uma atitude de amor. E eu quero falar para você: Deus está procurando pessoas que vão entender o que está no coração de Deus. Hoje o corpo de Cristo está glorificado, mas a igreja representa o corpo de Cristo.
1 Timóteo 5,8 fala que aqueles que não socorrem a sua casa negam a fé, porque a sua família, quando você faz algo por ela, você faz para Jesus. Quando você faz algo para a igreja, você faz para o corpo de Cristo. Ele fala mais, ele fala: quem fizer algo para um pequenino, está fazendo para mim. Ele fala: quem der um copo de água fria para um justo, recebe a recompensa de mim. Quem der um copo de água fria para um profeta, recebe o galardão do profeta, porque eu recompenso. Eu quero falar que hoje nós não temos visivelmente Jesus, mas nós temos, sabe, pessoas que o representam. Nós temos a igreja, como foi desafiado agora, que precisa de você, que precisa do teu coração, que precisa do teu empenho, que precisa que você derrame bálsamo sobre alguém, que você se disponha com os seus dons, com a sua habilidade, para sarar o corpo de Cristo, para aliviar as dores do corpo de Cristo. Quando você alivia a dor de alguém, socorre alguém, você está fazendo pro próprio Senhor Jesus. Eu quero que você entenda que chegou a hora de nós sermos uma comunidade de amor. Como nós falamos, somos uma comunidade de amor. Chegou a hora de nós queremos conhecer uns aos outros. Chegou a hora de nós orarmos: Senhor, será que tem alguém precisando de alguma coisa? Senhor, eu vou me engajar. Eu vou, Senhor, oferecer, ó Deus, a minha vida. Eu vou parar de olhar as dificuldades. Aquela mulher não olhou oposição, não olhou resistência, ela não olhou se ia ser aceita, se ia ser rejeitada, ela não olhou se os discípulos iam aplaudir ou iam se levantar contra ela. Aquela mulher falou: Jesus colocou no meu coração algo entrou no meu coração nesse momento, e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque algo entrou dentro de mim, que era o tempo de eu fazer algo para o corpo de Cristo. Eu quero falar para você: não tem avivamento sem conexões. Não tem avivamento sem amor. Não tem restauração familiar sem amor. Não tem ministérios que funcionem na igreja sem amor. Não tem nem orações que vão tocar os céus se não for motivadas por amor. E Deus, Ele está procurando pessoas que não vão ficar olhando as circunstâncias, porque tinha tantas coisas para aquela mulher não fazer aquilo. Jesus, Ele chegou e falou: olha, o que essa mulher fez vai ser contado em todo o mundo, para todas as gerações. Onde for pregado o evangelho, vai fazer menção disso, porque está não só escrito no livro sagrado, mas está escrito no livro do céu. Se Ele mandou registrar na terra uma atitude dessa, imagina no céu. Se Ele mandou pregar sobre a atitude dessa mulher, imagina como ela tocou o coração de Deus e o galardão que ela recebeu por causa disso no céu. Ela acertou em cheio, ela acertou o alvo. Ela parou e ela falou: agora eu quero amar, agora eu quero devolver. Ele me deu vida, Ele me libertou, Ele me tocou, alguma coisa Ele tinha feito com ela. E ela falou: eu preciso agradar o meu Senhor, eu preciso fazer algo para o meu Senhor. E quando ela entendeu o que ela podia fazer, ela não viu o preço, ela não viu as dificuldades, ela não viu se estava na casa dos outros, ela não viu se ela ia ser expulsa da casa. Ela não esperou Jesus pedir, porque quando alguém pede algo e você faz, glória a Deus, uma benfeitoria, uma bênção. Quando alguém comunica uma necessidade e você vai e atende. Agora, quando Jesus aqui não comunicou o que Ele queria,
e ela fez o que ele queria. É diferente, gente. Quem já recebeu algo que você não esperava? Você esperava, mas não contou para ninguém. Levanta a mão aí. Tem coisas tão simples. Cadê a Sandra Chile? Está aqui a Sandra Chile? Sandra Chile, está por aí. Levanta a mão. Ah, está atendendo. A Sandra Chile, uma vez, eu estava com uma vontade louca, uma semana, de comer uma salada de fruta. Qualquer coisa mais boba, eu podia comprar, fazer. E eu, ai, que vontade de comer uma salada de fruta, que vontade de comer uma salada de fruta. E a Sandra Chile chegou em casa e falou assim: pastor, não sei porque Deus mandou fazer uma salada de fruta. E trouxe aquele monte. Eu falei: meu Deus. Aquilo foi melhor do que tudo, porque era aquilo que eu queria naquele momento. Não é o que você dá, mas é você acertar o que você está dando. Não é você fazer, mas é você acertar o coração de Deus naquilo que você está fazendo. Não é você engajar no ministério, mas é você engajar no coração de Deus, se engajando no ministério. Não é você apenas vir na igreja e falar: tá bom, eu ouvi a mensagem. Não, é você ter uma atitude em prol da tua família. Uma atitude em prol da tua família. Quantos erros já tivemos? Quantas omissões? Quanto eu já falhei? Quanto você já falhou? Esse dia atrás tivemos uma conversa de família, e sentou todo mundo em volta da mesa e começou a falar da onde cada um tinha falhado. Meu Jesus, que coisa maravilhosa. Uma hora um chorava, outra hora outro ficava bravo, outra hora outro justificava, outra hora outro estava pedindo perdão. Mas eu ouvi algumas coisas que eu falei: Jesus, falhei feio ali. Estavam todas as minhas filhas, minha esposa, a minha mãe estava lá também, meu irmão, né? Estava todo mundo lá. O Mateus, meu genro, né, que entrou depois na família. Enquanto nós conversávamos, ele só comia. Ele ficou nervoso, não parou de comer. Acho que ele engordou 2 quilos naquela conversa. Porque ele, para não falar nada, ele só comia. Comia acho que um bolo inteiro de chocolate enquanto nós conversávamos. Mas naquela conversa eu vi o quanto que eu errei muitas vezes. Com a minha esposa, com as minhas filhas. Mas sabe o que veio no meu coração? Eu estou vivo. Eu posso reescrever a minha história. Eu posso ter atitudes diferentes hoje. Eu posso ser melhor hoje. E um propósito de vida nosso é sermos melhores a cada dia. Eu posso ser mais representante de Jesus hoje, para a igreja, para as famílias, para as pessoas, para a minha família. Nós podemos ser melhores. Nós temos uma capacidade incrível de mudar, de melhorar. Uns mudam para pior, mas nós podemos melhorar cada dia, ser transformados de glória em glória, na imagem do Filho Jesus Cristo. Nunca é tarde para mudar. Não importa quanto tempo você fez tudo errado, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para mudar os hábitos, nunca é tarde para se engajar no ministério, nunca é tarde para viver intensamente, para amar intensamente, nunca é tarde para estender as mãos, nunca é tarde para se oferecer os teus dons, teu chamado, nunca é tarde, nunca é tarde. É um momento de dificuldade, é a palavra que Deus trazia, é um momento de dor, mas aquela mulher não estava, circundando a dor, ela estava procurando o que eu posso fazer para agradar o meu Senhor na hora da dor. E a palavra para você: tira os olhos da tua dor, tira os olhos do teu sofrimento, tira os olhos do sentimento de autocomiseração, tira os olhos só de querer que alguém faça algo por você. Se levante nessa noite e toque o coração de Deus. Se levante nessa noite e toque o coração de Deus. Faça algo que nunca fez. Entre na forma de Jeová, desça a casa do oleiro, deixa Ele te transformar. A palavra mais forte desse texto, para nós encerrarmos, em Marcos
14. Quando eu li ontem, saltou da Bíblia. Versículo 8, Marcos 14, 8, diz assim: ela fez, algumas traduções falam o que podia, outras traduções falam assim: ela fez o que pôde. Eu quero terminar com essa frase. Quem disse isso não foi o pai dela, a mãe dela. Quem disse isso não foi um bajulador. Quem disse isso não foi um encorajador para ela. Quem disse essa frase foi aquele que falou de si mesmo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu ensino com verdade, eu falo a verdade, eu sou a própria verdade. E aquele que é a própria verdade, ele chega e fala: essa mulher fez o que pôde. Ela fez tudo o que pôde. Sabe, esse versículo, ele levantou da Bíblia, entrou nos meus olhos. E a pergunta que o Espírito Santo tem falado comigo: você tem feito o que você pode? Você tem feito o que você pode? Será que Jesus pode falar para mim, pode falar para você, que você está fazendo o que você pode? Será que eu posso ter essa afirmação de Deus? Eu quero chegar a um ponto na minha vida, onde o meu Senhor, pelo Espírito Santo, vai dizer para mim: filho, você está fazendo o que você pode. O que eu coloquei na tua mão, você está fazendo. Você entendeu o tempo, você entendeu o propósito, você entendeu meu coração, você submeteu as mudanças, você se calou na hora da tempestade, você me louvou na hora da tribulação, você estendeu as mãos para aqueles que precisavam, você fez o que pôde. E eu quero desafiar você. Aquela mulher sem nome recebeu essa palavra, porque você, nós podemos receber a mesma afirmação. Eu quero te desafiar hoje, a você que está num culto de avivamento, falar: Senhor, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, eu vou crer mais, eu vou me consertar com quem eu tenho que me consertar, eu vou te servir mais, eu vou aproveitar o meu tempo mais para o Senhor. Eu vou fazer, eu quero fazer o que eu posso. Eu quero fazer o que eu posso, até acertar teu coração. Porque o avivamento começa com pessoas que querem acertar o coração de Deus. Podemos pregar avivamento, falar como foi os avivamentos, mas o que gerou avivamento foi pessoas que buscaram o coração de Deus, que buscaram o que estava na mente de Deus, que entenderam os propósitos de Deus, que choraram pelas almas, que serviram a sua geração, que buscaram uma santidade incrível, através da graça do Espírito Santo de Deus. Pessoas que passavam hora após hora orando, pessoas que gemiam não só pelas suas causas, mas pelas causas de outros, daqueles que sofrem. Pessoas que se submeteram às mudanças. Foram essas pessoas que atraíram, que provocaram o avivamento nos seus dias. E eu quero que você entenda uma coisa: você pode ser a pessoa mais simples do mundo, não tem problema. Deus nunca procurou figurões, Deus nunca procurou pessoas que eram poderosas, boas de oratória. Não, Deus procura pessoas, os pobres de espírito. Não que tem que ser pobre, mas que nós temos que estar diante dele, dobrados, rendidos, entendendo a nossa pequenez, a nossa impotência, e querendo ele, e dependendo dele, e sabendo que sem ele não somos nada.
porque os pobres espíritos deles é o reino dos céus. Os que se colocam aos pés dele. Eu ouvi aqui do Jean uma palavra que marcou meu coração. O lugar mais alto que um homem pode estar é aos pés do Senhor, porque o trono está acima de tudo. Deus estabeleceu o seu trono acima de tudo, diz a palavra. E o lugar mais alto que um homem pode se colocar é quando ele está de joelho nesse trono, quando ele está se quebrantando diante desse trono. É o lugar mais alto que você pode chegar. E eu falei: Deus, eu quero esse lugar mais alto, aos teus pés, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, no nome de Jesus.